Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Líder do MDB envia emendas ao hospital que contratou empresas de sua família. O deputado federal Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, líder da bancada do MDB na Câmara e relator do orçamento de 2026, destinou 5,7 milhões de reais em emendas individuais ao Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo, em Santana do Ipanema, em Alagoas, instituição que mantém contratos com empresas de parentes do parlamentar. Segundo reportagens publicadas pela imprensa, os recursos federais foram aplicados entre 2023 e 2024 na instituição de saúde em procedimentos de média e alta complexidade. No entanto, documentos apontam que o hospital contratou ao menos 2 empresas ligadas à família do deputado, levantando suspeitas de conflito de interesses no direcionamento dos recursos dessas emendas. O hospital é administrado pela Organização Social InSaúde, contratada pela prefeitura local desde 2017, ano em que o pai de Isnaldo era prefeito da cidade. Desde então, a organização social se mantém na gestão da unidade, mesmo com a mudança de prefeitos, todos ligados ao clã Bulhões. Primeiro, a irmã do deputado, Cristiane Bulhões, e agora o sobrinho, Eduardo Bulhões. Entre as empresas contratadas pela organização social estão Alves e Monteiro Limitada, atua nas áreas de pediatria e ginecologia e tem como sócia a prima do deputado, Maria Irene Alves Monteiro. O contrato atual gira em torno de 4,5 milhões de reais por ano. Documentos também indicam que a ex-prefeita Cristiane Bulhões era registrada como responsável médica da empresa em 2017, quando ainda era vice-prefeita. Serve Hosp, presta serviços de coloproctologia e tem entre os sócios o primo do deputado Benício Bulhões. O contrato anual é de aproximadamente 3,5 milhões de reais. Além disso, cargos de direção e confiança no hospital são ocupados por aliados do parlamentar. Um exemplo é Fabiana Guimarães, esposa de um assessor direto de Isnaldo, que atua na área administrativa da unidade. De acordo com os dados orçamentários, Isnaldo Bulhões já destinou desde 2020 um total de 11,2 milhões para a saúde pública de Santana do Ipanema, cidade onde sua família tem forte base política. Esse montante inclui 5,7 milhões para média e alta complexidade, 3,3 milhões de reais para atenção primária à saúde e 2,4 milhões para aquisição de equipamentos. Além disso, recursos da Comissão de Saúde da Câmara e emendas de relator somam outros 34 milhões para a região, consolidando Santana do Ipanema como um dos municípios mais beneficiados pelas emendas do parlamentar. Procurado, o deputado Isnaldo Bulhões negou qualquer tipo de irregularidade. Em nota, sua assessoria afirmou que as empresas foram contratadas por meio de licitação sem interferência do parlamentar e classificou as suspeitas como fruto de uma reportagem incompleta e com viés político. O comunicado afirma que não há qualquer evidência de que o deputado tenha interferido nos contratos firmados pelo hospital ou pela organização social responsável. Para especialistas ouvidos pela imprensa, o caso evidencia a dificuldade de fiscalização sobre os destinos reais das emendas parlamentares e o risco de captura do orçamento público por interesses familiares ou eleitorais. Sob condição de anonimato, um procurador federal afirmou que, ainda que as contratações sejam formalmente legais, o grau de parentesco entre os envolvidos e o volume dos recursos indicam, no mínimo, a necessidade de apuração rigorosa por parte dos órgãos de controle. Desde a promulgação da Emenda Constitucional 86 de 2015, parte das emendas individuais se tornou obrigatoriamente executável, o que ampliou o poder dos parlamentares sobre o orçamento da União. A prática, no entanto, tem sido criticada pela falta de transparência e pelos riscos de uso político dos recursos. O caso de Isnaldo Bulhões se soma a uma série de denúncias recentes envolvendo a distribuição concentrada de verbas federais em redutos eleitorais, muitas vezes com fortes indícios de favorecimento a aliados e familiares. Até o momento, o caso não gerou uma investigação formal por parte do Ministério Público Federal ou do Tribunal de Contas da União.
No entanto, entidades da sociedade civil e parlamentares da oposição já cogitam apresentar representações para a apuração da conduta do deputado e dos contratos firmados pelo hospital. Enquanto isso, o episódio aumenta a pressão por uma reforma no modelo de emendas parlamentares e maior controle sobre a atuação de organizações sociais no sistema de saúde. Estados e municípios produtores receberam mais de 443 milhões de reais da CEFEM. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, realizou a distribuição de R$ 443.047.630 aos estados, Distrito Federal e municípios produtores minerais. O montante é referente à cota-parte da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, arrecadada durante o mês de maio. O advogado e especialista em mineração Alexandre Sion explica que a maior parte do valor recolhido a título de CEFEM é destinado aos municípios. Segundo ele, esses entes sofrem os reais impactos das atividades minerárias. Considerando que a atividade minerária tem como uma de suas características o exaurimento da jazida, isso é, o minério tem data para acabar, o recebimento da CEFEM proporciona recursos para planejar, fomentar e executar a diversificação econômica das atividades, buscando assim a sustentabilidade socioeconômica para além da mineração. Da quantia total, mais de R$ 354.438.000 serão destinados a 2.075 municípios. Os estados e o Distrito Federal vão partilhar cerca de R$ 88.609.000. Os dados divulgados pela ANM revelam que entre as unidades da federação, os estados que mais receberam recursos da CEFEM foram Minas Gerais, mais de 39 milhões, Pará, com mais de 35 milhões, Bahia, mais de 2.840.000 e Goiás, com mais de R$ 2.360.000. Entre os municípios produtores que mais receberam os recursos estão Canaã dos Carajás, no Pará, com R$ 60.619.000, Paraopebas, no Pará, com R$ 46.801.000, Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, com R$ 18.247.000 e Marabá, no Pará, com R$ 16.849.000. Os recursos da CEFEM são distribuídos da seguinte forma: 10% para a União, 7% ANM, 1% FNDCT, 1,8% CETEM e 0,2% IBAMA, 15% para o estado onde for extraída a substância mineral, 60% para o município produtor e 15% para os municípios quando afetados pela atividade de mineração e a produção não ocorrer em seus territórios. Os recursos originados da CEFEM não poderão ser aplicados pelos entes beneficiários em pagamento de dívidas ou no quadro permanente de pessoal da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, e sim aplicações em projetos que, direta ou indiretamente, revertam em prol da comunidade local na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e da educação. Acesse em portalconvênios.com a lista de valores recebidos pelos estados e pelos 2.075 municípios. E-Social, manual do novo módulo de relatórios gerenciais, está disponível. Os usuários do portal E-Social agora contam com um painel dedicado à emissão de relatórios gerenciais, disponível logo após o login com certificado digital ICP Brasil. A funcionalidade inaugura o menu Relatórios Gerenciais e centraliza em um clique dados enviados em diferentes eventos, como S2200, S2206, S2300 e S2299, oferecendo ao empregador uma fotografia completa da folha, dos vínculos ativos e das movimentações registradas no sistema. Nesta fase inicial, o módulo libera a Relação de Trabalhadores E-Social, documento que cruza informações cadastrais e contratuais de todos os funcionários de um mesmo CNPJ, com filtros personalizáveis como status do vínculo, datas de admissão ou desligamento, CBO, estabelecimento, PCD, reintegrações e mais. O arquivo pode ser baixado em PDF, XLSX ou CSV, sendo o formato selecionado automaticamente conforme o volume de linhas, e permanece disponível por 30 dias. Para garantir a integridade do conteúdo, o próprio portal oferece uma aba de validação que confirma a autenticidade do relatório por meio da chave gerada na emissão. O módulo, então, oferece 3 benefícios principais: consolidação inteligente, agrupa dados de eventos aplicando regras de prevalência para apresentar as informações mais recentes de cada vínculo;
filtros avançados, permite consultas por status do trabalhador, ativo, PCD, reabilitado, intervalo de datas, CBO, categoria, estabelecimento e muito mais, sendo os filtros cumulativos, assegurando resultados precisos, e multiformato. Até 1000 linhas, o download é feito em PDF, XLSX ou CSV, de 1001 a 20.000 linhas em XLSX ou CSV, e de 20.001 a 500.000 linhas apenas CSV. Para acessar a funcionalidade é simples. Entre no portal e-social com certificado digital, selecione o perfil, titular, procurador, responsável legal ou atendente e clique em emissão de relatórios gerenciais. Para fazer a solicitação de relatórios são 3 passos. 1. Vá à aba Gerenciamento de Relatórios e escolha Solicitar novo relatório. 2. Defina os filtros desejados e confirme. 3. Acompanhe o status, pendente, processado, vazio, concluído ou excedido, e baixe os arquivos dentro de 30 dias. Dúvidas, erros ou sugestões podem ser enviados pelo formulário específico disponível no portal e-social. O usuário deve indicar a categoria do contato, erro, dúvida ou sugestão e informar os dados do relatório. Com o novo módulo, empregadores ganham agilidade, transparência e rastreabilidade ao comprovar informações trabalhistas, enquanto órgãos fiscalizadores e auditores contam com dados padronizados e validados. Com a massificação do e-social, empregadores e contadores passaram a cobrar uma solução que integrasse em um único documento as informações enviadas ao sistema. Atendendo a esse pleito, foi criada a ferramenta de relatórios gerenciais disponível na própria plataforma, que permite gerar diretamente na web arquivos em vários formatos conforme os filtros escolhidos pelo usuário. Os relatórios não substituem certidões emitidas pelos órgãos competentes, mas refletem fielmente os dados declarados pelo empregador, comprovando o envio das informações até a data de processamento consultada. O manual recém-divulgado detalha o passo a passo do uso da nova funcionalidade e serve de guia para quem precisa consolidar e exportar as informações trabalhistas de forma ágil e padronizada. O manual de utilização da ferramenta, com detalhamento dos principais procedimentos de operacionalização, está disponível em portalconvênios.com. Acesse o link através da notícia no site. Governo publica novo decreto para o Concurso Público Nacional Unificado 2. O governo federal atualizou a legislação do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, com a publicação do decreto número 12.526, assinado em 25 de junho pelo presidente Lula. A nova norma entrega à Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, a condução integral das próximas edições do certame, desde o recebimento das inscrições até a divulgação dos resultados, fortalecendo a transparência e a segurança de todo o processo seletivo. Com a ENAP oficialmente à frente do concurso, o contrato antes gerido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, e pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, será transferido para a escola, que passa a atuar como promotora única do certame. O MGI continuará acompanhando cada passo, pronto para adotar medidas corretivas sempre que necessário, assegurando a continuidade e a integridade da seleção, mesmo diante de eventuais imprevistos. Essa nova configuração consolida o modelo de governança do CPNU e incorpora de forma permanente os apoios mobilizados na primeira edição, garantindo um processo ainda mais estável, confiável e coordenado. Para quem busca uma carreira no Serviço Público Federal, a mudança significa um ambiente de concorrência mais organizado, com regras claras, etapas bem definidas e total transparência do início ao fim. Outra mudança relevante é que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública passam a integrar a Comissão de Governança do CPNU. Coordenado pelo MGI, o colegiado tem representantes da Advocacia Geral da União, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e da Fundação Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. A participação das novas pastas amplia a capacidade técnica e institucional do grupo responsável pelo acompanhamento da execução do concurso. O decreto também estabelece que a coordenação de cada grupo técnico operacional, criados pela própria Comissão de Governança com a missão de cuidar da parte técnica e prática da organização do certame, será exercida por um dos órgãos ou entidades do colegiado, conforme designação específica.
Essa definição visa aprimorar a atuação integrada entre os entes responsáveis por cada etapa do certame. Em portalconvênios.com você confere uma tabela comparando como era e como ficou a Comissão de Governança e a execução do CPNU, e também acessa o decreto número 12.526 na íntegra. Imposto de renda. PL pode tirar 9,5 bilhões de reais dos municípios. O projeto do governo que pretende modificar as regras do imposto de renda pode provocar uma perda de quase 9 bilhões e meio de reais nas receitas municipais, sem previsão de compensação adequada. Desse total, 4,6 bilhões seriam de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que também é composto pelo que a União arrecada com o imposto de renda. Outros 4,85 bilhões seriam provenientes da isenção ou redução desse imposto sobre a folha de salários dos servidores municipais. A projeção foi anunciada pela presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a Abrasf, Michele Roncalho, que também é secretária de Fazenda de Florianópolis, em Santa Catarina. Os dados foram apresentados por ela durante encontro na comissão especial que analisa o projeto de lei 1087 de 2025, que trata do tema. Pelo que prevê a Constituição Federal, o município fica com o imposto de renda retido sobre qualquer tipo de rendimento pago pelos cofres municipais. Michele afirmou que esse novo projeto compromete a autonomia financeira dos municípios. Os municípios ficam ainda mais dependentes de repasses federais. Para minimizar esse impacto, a associação sugeriu ao relator do projeto, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, a criação de um fundo de compensação federativo com avaliação periódica dos impactos fiscais e o fim do recolhimento municipal ao PASEP, que é de 1% sobre as receitas municipais. A proposta enviada pelo governo prevê, entre outros pontos, uma alíquota mínima efetiva de até 10%, denominada Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas Mínimo, aplicado às pessoas físicas que ganham acima de 600 mil por ano. O valor arrecadado será utilizado para compensar a queda da receita com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. O presidente da comissão especial, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, disse que os trabalhos do colegiado já se encaminham para o final. O parlamentar já pediu aos partidos que indiquem coordenadores para cada bancada, que vão negociar com o relator os pontos da proposta, cujo parecer deveria ser entregue até o dia 27 de junho. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!